Na manhã de 9 de outubro de 2020, em um bairro tranquilo de Dallas, no Texas, um casal saiu de casa como fazia praticamente todos os dias. Era cedo. Eles estavam apenas levando o cachorro para passear. Algo simples, rotineiro, quase automático para quem tem um animal de estimação. Mas em menos de um minuto, aquela rotina se transformaria em uma cena de violência brutal. O homem se chamava Jamie Faith. Ele trabalhava como diretor de tecnologia na American Airlines e era conhecido por levar uma vida bastante tranquila. Pessoas que conviviam com ele costumavam descrever Jamie como alguém gentil, um pouco nerd, alguém que gostava de coisas simples. Ele jogava sinuca, gostava de boliche e tinha uma reputação de ser uma pessoa muito correta. Jamie morava em Dallas com a esposa, Jennifer Faith, e com Amber, filha de Jennifer de um relacionamento anterior. Naquela manhã, Jamie e Jennifer tinham acabado de sair de casa quando um homem apareceu de repente. Segundo o que Jennifer contou à polícia logo depois do crime, o agressor era um homem de estatura média, vestindo máscara cirúrgica. Ele se aproximou rapidamente e começou a disparar contra Jamie. Jennifer disse que o homem então amarrou seus pulsos com fita adesiva e tentou arrancar sua aliança antes de fugir. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Jamie gravemente ferido no chão da rua. Ele havia sido baleado várias vezes. Os médicos não conseguiram salvar sua vida. No primeiro momento, tudo parecia indicar um assalto que tinha terminado da pior maneira possível. Mas quando o corpo passou pela autópsia, os investigadores perceberam algo estranho. Jamie não tinha sido baleado apenas uma ou duas vezes. Ele tinha sido atingido 7 vezes. 3 tiros na cabeça, 3 tiros no peito e 1 tiro na região da virilha. Investigadores começaram a suspeitar imediatamente. Esse tipo de violência não era comum em assaltos aleatórios. Para muitos policiais, aquilo parecia algo pessoal. Mesmo assim, no começo, as pistas apontavam para um suspeito desconhecido. Testemunhas disseram que o atirador fugiu em uma caminhonete preta. O detalhe que chamou a atenção foi um adesivo grande no vidro traseiro, no formato da letra T. Jennifer também entregou seu celular à polícia. Nele havia imagens da câmera de segurança da casa. A câmera estava apontada para o quintal de uma casa abandonada ao lado da residência do casal. As imagens mostravam algo interessante. Horas antes do crime, um homem desconhecido podia ser visto andando próximo da propriedade. Parecia alguém esperando o momento certo. Enquanto isso, os investigadores também começaram a olhar para o círculo mais próximo da vítima. Esse é um procedimento padrão em casos de homicídio, e foi nesse momento que surgiu um detalhe importante. A polícia encontrou mensagens que Jennifer havia trocado com uma amiga cerca de 6 meses antes do assassinato. Nas mensagens, ela descrevia seu casamento como praticamente sem intimidade. Ela dizia que não havia vida sexual no relacionamento, mas havia algo mais. Jennifer também admitia que estava emocionalmente envolvida com outro homem. Esse homem se chamava Darren Lopez. Darren era um veterano das Forças Especiais do Exército Americano que vivia no estado do Tennessee. Ele também era pai solteiro. Segundo mensagens analisadas pela polícia, os dois estavam discutindo a possibilidade de começar uma nova vida juntos no futuro. Jennifer chegou a mencionar em uma conversa que Darren tinha um plano de 5 anos para que eles ficassem juntos. Inicialmente, ela afirmou que havia encerrado esse relacionamento. Mas quando investigadores analisaram os registros do telefone dela, descobriram algo muito diferente. Havia mais de 13.000 chamadas e mensagens apagadas entre Jennifer e Darren. Algumas dessas conversas ocorreram pouco antes do assassinato de Jamie. Outras continuaram mesmo depois da morte dele. Isso levantou uma suspeita muito séria. Investigadores começaram então a analisar os movimentos de Darren Lopez. E foi aí que surgiram novas evidências. Imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina mostravam Darren abastecendo uma caminhonete preta. O veículo era um Nissan Titan. Exatamente o mesmo modelo descrito por testemunhas que viram o suspeito fugir da cena do crime. Mas havia outro detalhe ainda mais importante. A caminhonete tinha um adesivo grande no vidro traseiro. Um adesivo no formato da letra T. Investigadores também descobriram que pouco antes do assassinato, alguém havia pesquisado na internet direções para o endereço da casa de Jamie e Jennifer em Dallas. Essa busca tinha sido feita usando um dispositivo associado a Darren. Com essas informações, a polícia conseguiu autorização para observar a casa de Darren no Tennessee. Imagens aéreas captadas posteriormente mostraram que a caminhonete preta ainda estava estacionada na propriedade, com o mesmo adesivo no vidro. Em janeiro de 2021, a polícia finalmente agiu. Darren Lopez foi preso em sua casa.
Durante a busca na residência, investigadores encontraram a arma usada no crime. Era uma pistola semiautomática calibre 45. Testes forenses mostraram que a arma estava manchada com o sangue de Jamie Faith. Nesse ponto, parecia claro que Darren havia sido o responsável pelos disparos, mas a história estava longe de terminar. Investigadores continuaram analisando as comunicações entre Jennifer e Darren, e o que encontraram revelou um plano muito mais complexo. Segundo documentos apresentados posteriormente no tribunal, Jennifer havia manipulado Darren durante meses antes do crime. Ela criou contas de e-mail falsas. Usando essas contas, fingiu ser seu próprio marido. Em outras mensagens, fingiu ser uma amiga. O objetivo era convencer Darren de que Jamie estava abusando dela fisicamente e sexualmente. Essas acusações eram completamente falsas. Nos documentos judiciais, Jennifer admitiu que nunca houve qualquer abuso. Mesmo assim, para tornar a história mais convincente, ela chegou a baixar imagens da internet mostrando ferimentos e machucados. Essas imagens eram enviadas para Darren como se fossem fotos dela mesma. Ao longo do tempo, Darren passou a acreditar que Jennifer estava vivendo em perigo. Eventualmente, ele decidiu que precisava ajudá-la. Em outubro de 2020, ele dirigiu do Tennessee até Dallas. A viagem tem mais de 1.000 quilômetros. Quando chegou ao bairro onde o casal morava, ele se escondeu próximo à casa. Segundo os investigadores, ele ficou esperando até que Jamie e Jennifer saíssem para passear com o cachorro. Assim que eles apareceram na rua, ele abriu fogo. Jamie foi atingido 7 vezes. Depois disso, Darren fugiu na caminhonete. Enquanto isso, Jennifer continuava representando o papel de vítima. Ela chegou a dar entrevistas para emissoras de televisão locais. Em uma dessas entrevistas, ela pediu ajuda ao público para encontrar a caminhonete com um adesivo em formato de T. O que ninguém sabia na época era que logo depois da entrevista, ela mandou uma mensagem para Darren. Na mensagem, ela dizia que estava preocupada com o adesivo e sugeria que ele removesse aquilo do veículo o mais rápido possível. Darren retirou o adesivo no dia seguinte. Enquanto a investigação ainda estava em andamento, Jennifer também iniciou outro processo. Ela entrou em contato com uma seguradora solicitando o pagamento de benefícios relacionados ao seguro de vida do marido. O valor era de aproximadamente $629 mil. Durante esse período, ela continuou trocando mensagens com Darren. Em algumas delas, os dois discutiam planos de comprar uma casa no Tennessee usando o dinheiro do seguro. Mas a polícia estava cada vez mais perto da verdade. Depois que Darren foi preso, as mensagens entre os dois se tornaram evidência central no caso. Pouco antes de também ser interrogada pela polícia, Jennifer enviou mensagens para Darren tentando alinhar a versão que os dois contariam. Ela sugeriu que ele dissesse que era apenas um amigo antigo passando por um divórcio. Mas já era tarde demais. As provas acumuladas pelos investigadores eram muito fortes. Em 2021, Jennifer Faith acabou sendo acusada formalmente. Inicialmente, ela enfrentou acusações de obstrução da justiça. Mais tarde, promotores acrescentaram uma acusação ainda mais grave: assassinato mediante contratação. Esse tipo de crime pode até mesmo levar à pena de morte na legislação federal americana. Diante das evidências, Jennifer acabou se declarando culpada. Ela admitiu que havia planejado o assassinato do próprio marido. Admitiu também que manipulou Darren criando uma narrativa falsa de abuso para convencer ele a cometer o crime. Como parte do acordo judicial, promotores concordaram em retirar a acusação de obstrução de justiça. Em troca, ela se declarou culpada da acusação de assassinato mediante contratação. A recomendação dos promotores foi prisão perpétua. Enquanto isso, Darren Lopes também enfrentou acusações de homicídio e crimes relacionados ao uso de arma de fogo. Ele declarou-se inocente dessas acusações, e o processo contra ele seguiu separadamente. A história chocou muitas pessoas em Dallas, principalmente porque, no início, Jennifer parecia ser apenas uma esposa devastada pela morte violenta do marido. Ela apareceu chorando em entrevistas, pedindo justiça e ajuda da comunidade. Mas, nos bastidores, ela continuava conversando com o próprio homem que tinha matado Jamie. No final das contas, o caso revelou uma trama construída com mentiras, manipulação emocional e planejamento. Jamie Faith, descrito por amigos como um homem gentil e tranquilo, acabou se tornando vítima de um plano criado pela própria esposa. Um plano que começou com mensagens secretas, passou por mentiras elaboradas e terminou em uma rua silenciosa de Dallas, com 7 disparos que encerraram sua vida em poucos segundos.